E aí, galera da SST, tudo certo? Como é que estão vocês? Eu tô bem, obrigado. Seguinte, vim falar de um assunto aqui que não chega a ser polêmico, mas eu sei que às vezes acaba dividindo opiniões aí, principalmente entre os profissionais da área de segurança. Uma coisa que parece simples, mas pode ter entendimentos diferentes, tá? Então a pergunta é a seguinte: quem é o responsável, ou aliás, o principal responsável por cobrar a utilização de EPIs dos trabalhadores? Vou repetir a pergunta. Quem é o profissional que é o grande responsável, o maior responsável por cobrar dos trabalhadores lá na linha de frente a utilização dos equipamentos de proteção individual? O que muitos gestores, muitos líderes me responderiam em algumas fábricas? Olha, essa responsabilidade é do técnico de segurança. Ele que é o cara que é pago para cuidar da segurança do trabalho. Beleza? E muitos técnicos de segurança, engenheiros de segurança responderiam a mesma coisa. Não. Controlar o uso do EPI, fiscalizar se o pessoal está usando os EPIs, é comigo, porque eu sou responsável da área de segurança. Qual é a minha opinião? Eu discordo disso e já vi muito na prática aonde pensam dessa forma não dá tão certo assim, e aonde pensam um pouquinho diferente quanto à responsabilidade de cobrança, de acompanhamento do trabalhador no cumprimento das normas de segurança, inclusive o uso de EPIs, ser pensado diferente, que não é uma responsabilidade da segurança, dá muito mais certo e a coisa funciona muito melhor. Qual é a minha opinião? Quem é o responsável por cobrar continuamente o uso do EPI, treinar questões do dia a dia, ali, orientar, advertir verbalmente, pedir ajuda do trabalhador, mostrando que é para o bem dele, mostrando que é uma coisa que a empresa precisa dele, relembrando que são responsabilidades legais, tanto da empresa fazer ele usar, como ele usar adequadamente também, conscientizando que é para ele não contrair uma doença ocupacional aí no trabalho. Quem é a principal pessoa que tem que fazer isso? O gestor direto do trabalhador. Em algumas empresas chamam de líder de setor, em outras empresas é supervisor, outras empresas é encarregado, outras empresas em construção civil é o mestre de obras, algumas empresas é o gerente que trata direto com a mão de obra. Depende muito da estrutura organizacional, da hierarquia, estrutura hierárquica da empresa. Porém, quem tem que cobrar diretamente, no dia a dia, continuamente, a questão dos EPIs é o gestor da pessoa. E aí tem técnico de segurança que vai dizer: não, espera aí, cobrar EPI é comigo. Ou o próprio gestor vai dizer: não, eu cuido da produção, eu cuido aqui do meu setor. Quem tem que vir aqui ver se os caras estão usando EPI é o técnico de segurança. Está errado. Tá? Primeiro raciocínio que a gente faz sobre isso: se o trabalhador não está produzindo direito, não está chegando no horário, não é uma pessoa subordinada, é uma pessoa que não cumpre as orientações ou as demandas que o gestor pede, quem é a pessoa que vai ter poder de dizer: esse cara aqui não está adequado ao padrão que a empresa precisa, eu quero que ele seja desligado e substituído por um outro após uma seleção para contratar outra pessoa? É o gestor. Quem é o inverso? Quem é a pessoa que vai avaliar o trabalhador e dizer: não, esse cara é pontual, esse cara ele ouve as orientações, ele veste a camiseta da empresa, ele produz bem, ele está dentro de um padrão que a gente deseja, e ele está sempre querendo ir um pouquinho além, mostrando que tem qualidade, que ele quer melhorar continuamente. Esse cara vai ter um aumento de salário. Quem é que define isso? É o gestor também. Se esse cara precisar tirar uma folga, ele vai pedir para quem? Para o gestor. Se esse cara quer negociar o período de férias dele, ele vai falar com quem? Com o gestor. Se esse cara está com qualquer tipo de problema dentro da empresa, se ele precisa de tirar alguma dúvida, é o gestor que vai ajudar ele. Se a produção dele não está adequada, se ele não está tendo cuidado com a máquina, se ele não está fazendo a limpeza, a manutenção, a lubrificação, sei lá o que, correto da máquina dele, ou do posto de trabalho, do setor dele, quem é a pessoa que vai cobrar quanto à produtividade, quanto à qualidade, quanto ao âmbito geral da função daquela pessoa lá dentro? É o gestor. Então me expliquem agora por que só a utilização de EPIs deveria ser outra pessoa. Esse trabalhador, ele vai ouvir mais quem? Ele vai ouvir o cara que pode demitir ele, que pode dar um aumento para ele, que pode dar uma folga para ele, que pode negociar as férias dele, que pode resolver os problemas internos dele na empresa. Se esse cara chegar e pedir: cara,
eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua contribuição, tu não está usando os EPIs, eu não quero mais que isso aconteça, depois tu te acidenta aí, tu vai fazer falta para nós e vai ser ruim para ti também. Ele vai ouvir isso mais do gestor ou do técnico de segurança que passa lá uma vez por dia no setor e depois some, depois vai andar em outro setor, vai fazer suas demandas internas, que o técnico tem muito mais coisa para fazer do que ficar caçando funcionário sem EPI, né? É humanamente impossível um técnico para 100, 200 pessoas tá com o olho em todas as pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, é o gestor o principal responsável por cobrar EPIs, tá? Se a gente falar de sistema de gestão, qualquer sistema de gestão integrado aí, quando ele começa a ser implantado, uma das primeiras coisas é o compromisso da alta administração e desenvolvimento de uma política de segurança da empresa. Logo após isso, segunda, terceira ação, já é definição de responsabilidades. E nessas responsabilidades deve ser incorporado por todos os gestores de pessoas a questão da segurança do trabalho como uma responsabilidade deles. Ah, mas e o que o técnico de segurança vai fazer então se não vai ficar andando, caçando funcionário sem EPI? Olha, primeiro, o técnico de segurança foi quem fez a avaliação técnica dos riscos que esse trabalhador está exposto. Depois de fazer essa avaliação técnica, pegou a FISP do produto químico, viu qual é o composto, aí pegou a descrição da atividade do cara, fez a medição quantitativa, pegou o CA do EPI, confrontou tudo isso e disse, não, essa máscara aqui ela atende até 10 vezes o limite de tolerância, então pela medição aqui está dentro e o composto químico, o CA disse que atende, então essa máscara aqui serve para o trabalhador, essa luva também, fiz a medição do ruído deu 90 decibéis, então o plugzinho baixa 13, conforme o CA do fabricante. Então esse plug ele serve para manter a saúde da pessoa dentro daquele ambiente de risco. Esse é o trabalho do técnico, tá? Homologar o EPI com melhor conforto, melhor custo-benefício para a empresa, homologar fornecedores junto ao compras, esse é o trabalho técnico de segurança. Ele pode cobrar EPI também do trabalhador? Pode, mas como um auditor técnico. O técnico de segurança ele é um consultor da empresa. Independente se é um consultor com carteira assinada, contratado dentro da empresa, ou se é alguém que vem de fora como prestador de serviço, como consultor externo, tanto faz. O profissional qualificado na área de segurança do trabalho tem que ser consultoria técnica. Ele vai nos setores para auditar, não para cobrar no dia a dia, mas para auditar se o trabalhador está usando EPI, vai. Mas uma pergunta, se ele encontrar trabalhadores sem EPI, ele está auditando os trabalhadores individualmente ou ele está auditando a liderança daqueles trabalhadores? Eu acho muito mais fortemente ele vai estar auditando o líder. Porque é aquela velha frase, né? Agora eu não me lembro o autor, mas quer saber como eu lidero? Olha para os meus liderados. Então uma equipe é sempre o reflexo do seu líder. Se tem uma equipe que não usa EPI, que não está nem aí para as normas de segurança, provavelmente é porque o líder não está nem aí e não cumpre norma de segurança. Será que essa equipe está pensando no objetivo final da empresa? Eu tenho que produzir. Meu papel aqui é produzir. Beleza, mas e se o teu papel é produzir para dar lucro para a empresa? Se tiver um acidente de trabalho e parar a produção, parar a máquina e aquele cara perder a mão na máquina e colocar um processo na empresa por danos morais, tirar 200, 300 mil da empresa, isso não vai afetar o resultado da empresa? Vai. E quem é que esse cara mais vai dar ouvidos? O líder direto dele. Então não esperem que o técnico de segurança resolva um problema que é do gestor. E nós, técnicos de segurança, não vamos achar que a gente tem poder por poder chegar e cobrar e dar uma advertência no funcionário. A gente tem autoridade com isso. A única autoridade do técnico de segurança é o seu conhecimento. Técnico de segurança não tem autoridade hierárquica. Eu mando, tu obedece porque eu sou técnico. Isso não existe. Isso não existe. Isso é o gestor e mesmo assim, olha, se o funcionário disser não vou fazer, ele pode até ser demitido, mas ninguém obriga ninguém a fazer nada. A única autoridade que o técnico de segurança tem é o seu conhecimento. Conhecimento é sinal de autoridade, porque quando a pessoa não quiser cumprir alguma coisa, não quiser te dar ouvidos, tu vai ter conhecimento para argumentar tecnicamente e administrativamente e mostrar que sim, que o que vocês estão falando quanto à segurança do trabalho é importante para a empresa chegar no seu resultado esperado. E para isso existe uma gestão integrada entre os setores. Se a produção
não atender a segurança, vai acontecer acidente, vai baixar a produtividade, vai parar, vai ter auditor fiscal lá dentro, vai interditar a máquina, vai ter indenização para pagar, vai ter reclamatório trabalhista, vai aumentar o FAP, vai aumentar o absenteísmo, e isso vai gerar um custo gigantesco para a empresa. E algum gestor ainda vai me dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com segurança? Bom, será que tu tem a ver com o que a empresa quer para os seus objetivos, então, como líder? É isso que a gente tem que começar a pensar. E nós, técnicos de segurança, somos consultores. Nós temos que treinar, nós temos que definir o EPI, nós temos que auditar, nós temos que gerar os registros necessários, ter os CAs, os EPIs, a ficha de EPI, o treinamento, a ordem de serviço, nós temos que homologar os fornecedores, nós temos que principalmente avaliar as atividades, identificar e quantificar e qualificar os riscos e dimensionar os EPIs corretamente, fazer a parte da gestão. Agora a parte de liderança direta não é conosco, técnico de segurança. Beleza? Esse era o recado rápido aí sobre a minha opinião quanto a quem é obrigado, aliás, obrigado não, quem é o responsável pela cobrança direta de uso de EPIs. Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu falei bobagem, se você acha que nunca tinha pensado por esse lado, mudei um pouco de raciocínio depois dessa explanação tua, qualquer que seja a sua opinião, você é livre para ter ela, eu sou livre para ter a minha. E ninguém está totalmente certo, totalmente errado, posso, né, não estar certo 100% em muita coisa, admito isso, tenho humildade para isso, e o ideal é que todo mundo tenha, porque ninguém é tão inteligente que saiba tudo, e ninguém é tão burro que não saiba nada. Então a gente cresce o nosso conhecimento trocando ideia entre profissionais justamente, tá? Então coloca para mim aqui na descrição a sua opinião sobre esse vídeo e sobre isso que eu falei, assim a gente vai trocando ideia. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Até a próxima.